Então, novamente, esse senhor, o Godfrey Higgins, neste livro Anacalipsis, ele fala, né, sobre a questão das origens, e ele confirma que eram todos negros. The images remain as they were first made in very remote times. E como essas imagens se mantêm e elas foram feitas em um tempo muito, muito remoto. To understand this, we have to go back to a time when Então, para que a gente também possa ter um entendimento disso tudo, a gente vai ter que voltar ao tempo, né, quando a África was the center of the world. Estava no centro do mundo, mas a África pode ter sido aqui no Brasil também, tá, gente? Kemet, Que eu acho que era na época, eu acredito que era tudo coligado, todas as áreas aí, todo o território. the land now called Então ele chama, né, um mundo daquela época de Kemet. Kemet, tá, gente? Egypt, E hoje que eles chamam da área de Egito. Naquela época eles chamavam de Kemet e hoje eles chamam de Egito. Mas a gente está descobrindo que o Egito talvez tenha sido nos Estados Unidos e eles fizeram esse outro Egito de novo, tá, gente? O Egito que a gente ouve que é o Egito é refeito, tá? Mas inicialmente parece que é nos Estados Unidos. E depois Jesus desceu para cá também, tá? Dos Estados Unidos para cá. was the jewel of the ancient world. Então ele fala o Egito, né, que era a joia do mundo antigo. Its gods were painted Ali você está vendo, né, com este vestimenta branco, um deus do Kemetian God, que é o deus Kemetian, tá, gente? Ele era negro, tá pintado aí como negro, tá bom? black, not simply for symbolism, E não era, ele fala, o pintado negro como simbolismo, mas sim a verdade. but because they reflected the people who were E outro deus aí negro, ele fala, isto refletia, né, as raças desses deuses. worshipped them. Osiris, lord of Aí ele fala Osíris, the afterlife, que era o deus do após-vida, was always depicted with dark skin. sempre foi descrito como negro. The gods of Ali ele fala, agora, os deuses dos egípcios, né, eram negros, como todos os sacerdotes e sacerdotisas e seus reis. E a gente pode ver isto nas estátuas e nas pinturas. E você pode ver, né, gente? Já tinha até olho puxadinho ali, e um nariz bem africano, e uma boca também africana. Este senhor aí, o Volney, né, Constantin François, ele fala as viagens que ele fez da Síria e do Egito lá em 1783, 1784 e 1785. Então, este francês, ele fez 3 anos de pesquisa naquela época e ele escreveu este livro em colaboração com J. Robinson em 1787, tá? Então, você vê como é um trabalho já dos escritores, arqueólogos, pesquisadores, buscando a verdade sobre as origens dos deuses. the Egyptians were as black as their priests and their kings, noted European traveller Constantin François Volney in the 18th century. We can see this in their statues and paintings. Então, tá tudo aí, gente. Vocês podem ver que essa pintura mostra uma deidade negra. His observation was backed by others, Então, outros pesquisadores, outros arqueólogos também corroboraram, confirmaram que era esta verdade. including the famous scientist and Egyptologist Champollion. E ele fala, o Champollion, que era um egiptologista e um cientista, também confirma essa origem negra. Who noted the unmistakable African features E ele sempre dizia, não há como, gente, o nariz africano, né? Não há como negar pelos traços que a gente vê dessas estátuas, os traços africanos, mas não é bem africano, é lemuriano, né? of the pharaohs and deities. E ele fala os faraós e as outras divindades ali com narigão. Isis, E Ísis também, né? Ela fala, ele fala ali que a deusa Íris, quando estava segurando Horus,
Isso aí eles falam que é de 2300 antes de Cristo, né? The Great Mother Goddess was venerated across Africa. E ela era venerada através da África, ou através até do Brasil, África, né? And the Mediterranean E world. no mundo também mediterrâneo. She was the prototype for later representations of E ela era o protótipo de representações que mais tarde the Virgin Mary. descrevem como se fosse a Virgem Maria. Mas o povo não aceita de jeito nenhum. Imagina a Virgem Maria ser negra, né, gente? Imagina. Imagina Jesus ser negro. You're going to fail. The truth is, imagina Madalena ser negra. Do jeito que a igreja é racista, gente, preconceituosa, imagina. Então, the Senegalese scholar. Então, este senegalês, tá, gente? Um escritor, também pesquisador senegalês. Proved through rigorous anthropology. Ele, através dos estudos antropológicos, e este é o livro que ele escreveu, tá? Origens da Civilização, Mitos e Realidade, tá bom, gente? And linguistic studies that e ele estudou também linguística, tá? Civilization of Kemet was... E ele fala dessa civilização de Kemet, que hoje a gente fala que é do Egito, mas antigamente era conhecida como Kemet. Black African, not Middle Eastern. E ele fala, eram africanos negros e não eram do leste do Oriente, né? Do Oriente Médio. Or European. E muito menos europeus. The same divine image spread eastward. Então, essas imagens que a gente vê, ele fala que eram, por exemplo, de Krishnas, né? Que foi muito divulgado naquela época. Gente, eu não consigo equilibrar aqui, tá? Por causa do tamanho do meu monitor, tá? Então, eu já mostrei a imagem para vocês. In India, Krishna. Então, ele fala, né, que aquilo que foi passado, por exemplo, de Krishna, né, lá da Índia, the most beloved god of the... que era um deus muito amado daquela região, Hindu pantheon. Principalmente, né, porque tinha a questão hindu, o panteão hindu. Was described as... Este outro também era descrito como Shyam, né, o Krishnas. Shyam, meaning dark-skinned or... O Shyam quer dizer um deus de pele negra. Or black. Vishnu. Vishnu também, tá, gente? Então, aqui eu vou ler para vocês e depois ele vai falar, então daí vocês aguardem, tá? Então, ele fala assim, Vishnu é identificado por seus atributos. Ele segura uma mace, que eu não sei, gente, agora o que é o mace, um discus, que eu também não sei o que é o discus, e uma conchinha, isso eu sei, e um lótus nas suas mãos. Aí ele fala, olhem de forma clockwise, horário, né? Começando por suas mãos, da parte direita para baixo. Então, vamos fazer essa observação. Gente, eu não consigo. Parece que tem uma na parte da mão direita, tá, gente? É o que eles chamam de mace, que eu não consigo identificar muito bem pela figura. Atrás tem a discus, que eu também não sei, parece uma parte simbólica ali, que eu não consigo saber que artefato ou que que artefato que ele está segurando. Uma conchinha, né, que a gente sabe, conchinha do mar, e o lótus, né, que é harmonia, que é equilíbrio, tá bom, gente? Então, o Vishnu era um deus também, e ali do lado, vocês podem ver, ele tá como se fosse um azulado escuro, que é o negro azulado, tá, gente? Então, vamos voltar para cá na tradução. The preserver of the universe was depicted with dark... Então, ele era considerado o deus que era o preservador do universo. Olha, será que é Idibel também? Blue or black skin, much like Osiris. Então, vocês estão vendo, tá vindo, eles estão aproximando a figura, gente, de um azulado negro, tá? Então, eles falam muito parecido com o deus de Osíris. Kemet. De Kemet. The Buddha, in his earliest... Então, ele fala de Buda. Buda, muitos dizem, talvez, que tenha a energia
crística, né? Partícula de Emmanuel. Representations. E ele fala, o Buda, nas suas representações mais antigas, também negro, tá, gente? Também um negro, tá? Ou de cor azulada. Então, você vê aqui Tailândia do lado direito, tá? E provavelmente, deixa eu só ver se eu consigo, daqui a pouco eu te falar do lado esquerdo qual é o país, mas talvez seja na China, tá? Vamos aguardar. Was black, with tightly curled woolly hair. E eles falam, ele foi descrito como negro, com um pouquinho de cabelo encaracoladinho, como os cabelos dos negros, tá, gente? Higgins noted in Anacalypsis that E ele fala, né, que foi descrito pelo livro que eu falei para vocês do Anacalipsis, tá bom? E ele fala, o Buda original era negro e também todos os seus seguidores daquela época, tá? Esse quem escreveu, novamente, é o Godfrey Higgins, tá, gente? E ele fala do véu, né, que ele tentou tá desvendando para as pessoas, tá bom? Principalmente nesse livro que é o Anacalipsis. the original Buddha was black, and so were his Ele está lendo o que eu li para vocês agora na tradução. earliest followers. Este outro é do Camboja, tá, gente? É o Buda do Camboja. Even in China, traces of Africa's spiritual legacy E ele fala, mesmo na China, há traços da herança africana espiritual. remained. The Shia and Então, vocês veem por essas... digamos assim, parece uma chaleira, tá, gente? E esse outro parece um vaso, tá? Shang dynasties. Então, ele fala, isso aí, essas duas peças são da dinastia Xia e Shang, tá, gente? Chineses. Some of China's earliest ruling Então, são os imperadores que comandavam na China inicialmente. families had Eram as famílias chinesas, tá? O Xia e o outro que eu li agora, que esqueci o nome já, tá, gente? African origins. E eles tinham origens africanas. Ancient Chinese artwork still E ele fala, a arte, né, da China antiga shows black skinned sempre vai mostrar os indivíduos, né, negros. deities and noble figures. E os nobres também eram descritos como negros. Later modified to fit E depois, né, modificaram para branquinhos. a different historical narrative. E também começaram a contar uma outra narrativa histórica bem diferente. Ai, meu Deus, quanto preconceito, né, gente? Herodotus